Tudo bem? Estamos aqui para darmos início à nossa EDV. Hoje estaremos lembrando dos 165 anos de congregacionalismo no Brasil. Essa data é comemorada no dia 19 de agosto, agora próxima semana, e estaremos hoje recebendo a visita de mais um pastor congregacional que nos trará o estudo desta manhã. Já estivemos com o pastor Hilário, da Igreja Congregacional de Brasília, com o pastor Orlando, da Primeira Igreja Congregacional em Vilar dos Teles, e hoje nós receberemos a visita do nosso querido pastor Luciano, lá de Florianópolis, ok? Esposo da nossa querida irmã Luciana e pai da Letícia. Vamos aproveitar bastante a mensagem de hoje e que cresçamos no conhecimento desta palavra. Tenham um bom estudo. Olá, é uma alegria poder participar da Escola do Desenvolvimento da Vida, da IEC de Vicente Carvalho. Para quem não me conhece, eu sou Luciano, sou filho desta amada igreja. Conheço cada corredor, cada palmo, cada sala, cada um desses bancos, cada cantinho desta igreja, desde os meus 2 anos de idade, quando a minha família ainda estava iniciando a caminhada cristã. Fui levado no colo da minha tia Lídia e nesta igreja eu conheci o amor de Deus. Nesta igreja eu fui extremamente amado. Eu agradeço a Deus e ao pastor Bernardino pela confiança, ao pastor Vitor pelo convite. Espero poder contribuir de alguma forma para o crescimento, para o desenvolvimento dos irmãos que fazem parte desta importante e preciosa escola de desenvolvimento da vida, que se desenvolve a partir da palavra. Hoje eu quero compartilhar com vocês a vida de 2 igrejas. E eu queria começar com uma pergunta. A crise, ela abre porta ou ela fecha a porta? As crises que nós passamos na vida, no dia a dia, fecham oportunidade ou abrem oportunidade? Na vida da igreja, uma crise fecha a porta ou abre porta? Para isso eu queria usar o texto de Atos, capítulo 11, versículo 19. Vamos ler até o versículo 26. E a partir deste texto nós vamos fazer um paralelo de 2 igrejas e tudo que elas passaram, suas crises e como elas aprenderam a lidar com elas. E a gente vai ver se realmente a crise abre ou fecha a porta. E o paralelo que nós vamos fazer é da igreja de Antioquia, essa igreja que para mim é uma inspiração, uma das maiores e mais importantes igrejas do primeiro século, e nossa igreja, que foi plantada aqui pelo casal Calley a partir do ano de 1855. O texto de Atos, capítulo 11, versículo 19, ele começa assim: Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Paulo se reuniram
com aquela igreja ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Você conhece esse texto e você sabe os desafios que a igreja teve no primeiro século. Aqui a igreja, se a gente for fazer um paralelo com a carta de Paulo aos Gálatas e com as viagens missionárias de Paulo, a gente vai calcular mais ou menos aqui que a igreja já tem mais de 10 anos de existência, desde do seu início lá no Pentecostes. Não era uma igreja novinha, mas também ainda não era uma igreja que a gente poderia considerar que a igreja cristã estava estabelecida. Era uma parcela muito pequena ainda diante, por exemplo, do judaísmo, das diversas religiões pagãs. O cristianismo ainda era um bebezinho, ainda nascendo, e ela sofre já as primeiras crises da sua existência, né? E a gente percebe que logo aqui, no versículo 19, o Lucas vai destacar que quando a igreja sofre perseguição, os irmãos são dispersos. Alguns desses irmãos, espalhados por várias regiões, eles começam a pregar a Cristo Jesus, a verdade do Evangelho, por onde eles passavam. Mas uma coisa interessante é que eles pregavam a partir daquilo que eles estavam acostumados lá em Jerusalém, pregar para judeu. A primeira crise que a igreja sofre aqui com a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão, fez a igreja sair. Então a gente percebe que essa saída da igreja não necessariamente foi um prejuízo, pelo contrário. A igreja avançou, a igreja expandiu. E mais do que expandir, a igreja mudou um pouco. Ela mudou aquilo que ela era no início, houve uma transformação. Mais do que ela caminhar, ela se expandir, ela avançar para outras regiões, foi a transformação que ocorreu na vida desses irmãos que chegaram aqui nesta região da Antioquia. Imaginei um mapa, estava aqui na região da Judéia e indo para o norte do mapa, né, mas para cima, para a parte de cima, vai chegando já na entrada da Ásia, nós tínhamos lá essa Antioquia. Essa cidade era uma cidade também romana, importante e uma das maiores ali daquela região. O mais importante que eu observo aqui é que eles não só pregavam para judeus, mas como eles começaram a pregar também para gregos. Isso era uma mudança importante. Então nós vamos ver que a crise que a igreja passa em Jerusalém faz a igreja sair daquela situação de conforto de mais de 10 anos, ali junto com os apóstolos, de certa forma protegido dentro da cultura judaica, fez com que a igreja não avançasse naquilo que era o plano inicial de Cristo, que não era pregar só para o judeu, era para o judeu, para o samaritano e para os confins da terra. A igreja não tinha ainda tomado esta prática de pregação do evangelho universal, era algo pontual. Filipe com eunuco, também lá com os samaritanos, Pedro com o centurião, mas você não via um movimento intencional, sistemático de pregação do evangelho sem barreiras, sem muros. E se a igreja continuasse daquele jeito, a igreja seria mais uma sequência do judaísmo, mais uma religião voltado à nação de Israel. Mas não era isso, não era esse o plano de Deus. A missão de Deus é para o mundo, é salvar todas as criaturas, todos os filhos que Deus tem espalhado no mundo. E essa crise aqui abriu porta. A igreja, ao sair, ela se viu nessa situação. Muitos dos que foram para a região fora desse cercado da cultura judaica se sentiu completamente livre para pregar o evangelho aos gregos. E, para mim, foi um momento importantíssimo no crescimento da igreja. Quando chega ali, aqueles irmãos, eles então derrubam as barreiras e começam a pregar
para os gregos daquela região. A igreja de Jerusalém, que a liderança estava lá, sabe disso. Graças a Deus manda um homem que tinha um coração aberto, tinha uma mente mais flexível, e ele, então, Barnabé sai, ele, ao invés de olhar, de contabilizar as barreiras, problema cultural, problema do distanciamento do judaísmo para a cultura helenista, ele consegue perceber a graça de Deus, né, o movimento de Deus naquela situação. E ele traz um bom relatório, né, ele vê e ele conversa com os irmãos, e ele não tem preocupação nenhuma de falar com aqueles irmãos novos ali, que eles precisavam cumprir os rituais judaicos. Pelo contrário, continue firme nisso que vocês estão fazendo. Ele vai e busca Paulo, que já estava esquecido há longo tempo lá em Tarso, traz Paulo, e ali começa, para mim, a igreja mais inspiradora que nós tivemos aí nos primeiros séculos, porque esta igreja múltipla, diversa, essa igreja que representava realmente a multiforme sabedoria de Deus, é a plataforma que Deus usa para as 3 viagens missionárias de Paulo. Então percebe que a crise, ela abriu portas. Aqueles irmãos que saíram, muito provavelmente chorando no início, tendo que sair de Jerusalém, tendo que abandonar suas raízes, com o tempo eles perceberam que eram portas sendo abertas. Então, crises abrem portas. E eu quero agora também destacar o que aconteceu na vida do casal Cali quando chegou aqui no Brasil. Também passaram por diversas crises, mas nós vamos ver que essas crises na vida do casal Cali não fecharam portas. Pelo contrário, abriram as portas ao ponto de nós chegarmos aqui. Estamos comemorando 165 anos da chegada e do trabalho incrível que eles fizeram aqui. Também inspirador para mim a vida desse casal, o trabalho que eles realizaram aqui. Eu fico feliz de a gente poder fazer parte desse movimento tão bonito que aconteceu aqui ainda em 1855. E para falar um pouquinho do casal Cali, e também lembrando que essa semana, dia 19, vamos comemorar mais um ano, né, do início do trabalho aqui. Lembrando do casal Cali, vamos voltar um pouquinho e conhecer um pouco da vida de Cali e perceber que ele também passou por crise, enfrentou muitas crises, e essas crises ele entendeu que eram oportunidades para levar o Evangelho, o nome de Jesus Cristo, conhecido por onde ele passava. Cali nasce na Escócia. Então ele tem logo os traumas da pequena infância. Ele perde o seu pai, perde sua mãe. Ele é criado então pelo seu padrasto. Ele é criado dentro de uma igreja presbiteriana, mas conforme o tempo foi passando, ele foi se distanciando da fé, até que ele se encontrou completamente incrédulo. Mesmo assim, era um menino bom, ele precoce, com 16 anos, ele já estava pronto para entrar para a faculdade. Com 22 anos, para você ter uma ideia, ele já tinha 2 faculdades, farmácia e cirurgião. Ele era um médico promissor. O trabalho que ele começou a realizar ali na Escócia começou a fazer com que ele tivesse uma carreira muito bem sucedida na área que ele escolheu, na medicina. E mesmo assim, mesmo ele não sendo uma pessoa religiosa, e até muitos dizem que ele realmente se declarava ateu, ele nunca deixou de ter amor naquilo que ele fazia, amor no coração. Ele nunca deixou de demonstrar um coração quebrantado e misericórdia. Tanto que ele tinha o seu gabinete, o seu consultório, que ele atendia as pessoas que tinham posses, que tinham condições de pagar um médico, mas também ele gastava tempo com pessoas pobres que não tinham condições. E um desses momentos na vida dele, já com 26 anos, ele então vai atender uma dessas mulheres muito pobres, crente, e ali naquele momento de contato com aquela mulher, onde ele estava atendendo aquela mulher que já estava no final da vida, morrendo, pobre, praticamente sozinha na vida,
Uma atitude daquela mulher mexeu com Caleb de tal forma que mudou a vida dele, né? Ela pede para ele pegar um pedaço de pão velho, duro, e naquele momento ela ora, agradecendo a Deus. Uma mulher morrendo, uma enfermidade que levaria ela inevitavelmente à morte, sozinha, com um pão duro na mão, e ela agradecia a Deus. Aquilo chamou a atenção de Paulo, de Caleb, de tal forma que ele perguntou, não entendia de onde vinha aquela fé. E ela então, com a Bíblia, ela aprontou, está tudo no livro. Então ele volta, impactado com o testemunho daquela mulher, ele volta para a palavra de Deus, e ali, no seu encontro solitário com a palavra, ele mergulha nos textos, ele vai percebendo que cada profecia relacionada a Israel foi se cumprindo, e a palavra de Deus era fiel, e ali ele se converte. E a vida dele muda completamente, né? Ele casa com a sua primeira esposa, Margarete, que depois morre. Ele era muito doente, ele tenta logo ir para um campo missionário, e as portas se fecharam, ele não conseguiu ir para o campo missionário, mas por conhecer a Ilha da Madeira, que assim que ele se forma médico, ele embarca num navio e conhece alguns lugares no mundo, inclusive a Ilha da Madeira, para levar a esposa, que era doente, para um lugar mais tropical, com um clima mais favorável, que pudesse ajudar no tratamento dele. Então ele se muda para a Ilha da Madeira, e ali começa realmente o ministério dele em terras de língua portuguesa. Chegando ali, Caleb sempre foi um lobo solitário. Caleb nunca teve aquele apoio de agência missionária, de uma igreja, um sustento, era ele mesmo que conseguia. Então ele chega ali, e a estratégia dele, não sei se pensado ou se foi espontâneo, muito provavelmente espontâneo, foi montar um consultório, começar a tratar as pessoas, atender as pessoas, os pobres da ilha, e também uma escola, ensinar as pessoas a ler, a escrever, e através da palavra de Deus. A forma de evangelismo dele era uma forma de evangelismo muito cativante, que a gente deveria copiar até agora. Era um evangelismo intencional, onde ele ensinava a palavra a partir de uma ação, a partir de algo efetivo que trazia benefícios positivos para a vida daquelas pessoas. Elas eram tratadas pelo médico e não pagavam por aquilo, mas sempre antes de receber o tratamento, ele orava, ele explicava a palavra àquelas pessoas, reunia com aquelas pessoas. A mesma coisa acontecia na escola. Enquanto as coisas estavam ali acontecendo entre os pobres, a religião reinante ali na ilha não se preocupou com Paulo. Caleb não estava causando problema nenhum, mas no momento que aquilo começou a crescer e muitas pessoas, não só mais os pobres, começaram a se converter a Cristo Jesus, aquilo então se tornou um problema para os líderes religiosos ali naquela ilha, e se tornou um problema, e a perseguição. Caleb então é perseguido violentamente, inclusive ele é preso em 2 ocasiões na Ilha da Madeira. Ele tem que fugir, ir para as montanhas e ali ficar escondido um bom tempo, e os seus amigos e fiéis que também seguiam a Cristo também foram perseguidos, e Caleb passa por momentos de muita dificuldade ali, ao ponto dele ter que sair escondido da ilha, num navio inglês. Ele sai numa rede, sendo carregado, como se fosse uma velhinha doente, e ali ele consegue se livrar, e os crentes daquela ilha, a maioria, precisaram também sair, fugir da ilha para não morrer. Foi uma perseguição realmente muito violenta. Caleb sai dali, ele vai para alguns lugares, passa na ilha de Malta, faz um trabalho lá, vai para Beirute, ele também trabalha em Beirute, e num desses momentos ele perde a esposa, que era doente. Margarete, a primeira esposa, morre. E nessa região do Oriente, ele então começa a tratar um rapaz que estava tuberculoso, a mesma doença que matou a esposa. E esse rapaz, no tratamento desse rapaz, ele conhece a família e conhece Sarah Caleb.
E ao conhecer Sarah Kalley, então eles começam ali uma vida juntos, eles casam e começam uma caminhada. Então agora Robert Kalley e Sarah Kalley, a Sarah que nós conhecemos, da caminhada com Robert Kalley. Os dois então, aqueles cristãos que se converteram na Ilha da Madeira, eles fogem, a maioria, para os Estados Unidos. Kalley, então, vai fazer uma visita, já casado com Sarah, a esses cristãos, a esses amigos que estavam nos Estados Unidos. E a Sociedade Bíblica dos Estados Unidos estava lançando uma campanha de pessoas desafiando missionários que quisessem levar o Evangelho à colônia portuguesa. Na verdade, era um império, não era mais uma colônia portuguesa, já era um império do Brasil. E Kalley então se sente desafiado a ir para se mudar, ele e a esposa. Então eles largam tudo, largam a sua vida na Europa e eles se deslocam. Então chegam em 1855, eles chegam no Rio de Janeiro, e ali começa tudo isso que nós conhecemos da vida de Kalley, da vida do casal Kalley, de Kalley. Eles chegam no Brasil em abril, 9 de abril de 1855, eles embarcam 9 de abril e chegam no dia 10 de maio de 1855, 10 de maio, então é a chegada do Kalley aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Já no início, e a vida dele é sempre cercado de crises, mas crises ele sempre vê como oportunidade, como portas abertas e não portas fechadas. Kalley tem dificuldade de se adaptar à cidade do Rio de Janeiro, primeiro pelo clima, segundo pela crise sanitária que a cidade já vivia desde aquela época, né? O cheiro no centro da cidade, onde eles moravam, no hotel onde eles ficavam hospedados, era insuportável. Então eles resolvem ir para Petrópolis, onde estava ali a realeza, onde estava ali também muitas outras colônias europeias ali, e um clima mais favorável para eles ali. Aquilo que parecia ser um obstáculo se tornou uma oportunidade, porque Kalley e Sarah começam o trabalho. Então, 19 de agosto, nós vamos comemorar por causa disso, o trabalho oficial ali numa escola dominical, num domingo. A Sarah reúne ali umas crianças, os vizinhos, e ali ele ensina a história do profeta Jonas, e ali então é o marco inicial. Esse lugar ainda existe, e está lá a placa, lá o lugar, provavelmente o hotel onde eles ficaram inicialmente, depois a casa que eles moraram, e o lugar onde foi a primeira escola dominical, 19 de agosto de 1855, que é quando comemoramos o início não só dos congregacionais, mas o início do trabalho cristã evangélico voltado para o povo brasileiro, para a língua portuguesa, porque no Brasil já existia, já tinha a presença do evangelho, mas ela era restrita às colônias, né? Colônias alemãs, inglesas, aqueles colonos que moravam no Brasil. Mas Kalley não, ele veio com essa intenção de pregar o evangelho aos brasileiros, e por isso que o pioneirismo de Kalley está exatamente aí. Kalley então percebe o potencial do trabalho, né? A oportunidade, né? A saída para Petrópolis, ela se torna estratégica porque ele se aproxima do próprio imperador de Dom Pedro II, ajuda na crise sanitária, nas diversas doenças, por ser médico, né? nas diversas doenças e epidemias que existiam no Rio de Janeiro. Ele ajuda, se aproxima do imperador, ele vira um articulista de um jornal, do jornal importante que existia no Império. Ele tem voz na sociedade, né? Então a saída para Petrópolis é bem oportuna, estratégica, mas ao mesmo tempo ele entendia que a cidade do Rio de Janeiro também era estratégica, então ele convida 3 famílias de madeirenses que estavam morando nos Estados Unidos para vir para o Rio de Janeiro. 2 conseguem se adaptar bem, uma então ele leva para Petrópolis, e ali começa o trabalho. Trabalho sem uma agência missionária, sem uma grande denominação de apoio, e Kalley e a sua esposa ali, naquele trabalho, essas famílias
Ele tinha uma estratégia de levar a Bíblia, espalhar a Bíblia em língua portuguesa, né, tornar ela acessível ao povo brasileiro. E foi extraordinário, tanto o trabalho realizado em Petrópolis, tanto o trabalho realizado no Rio de Janeiro, que deu origem à Igreja Evangélica Fluminense, e depois o trabalho em Niterói, deu origem à Igreja Evangélica de Niterói. O trabalho depois expandiu para Pernambuco, que é a primeira igreja evangélica pernambucana, e também uma cidade no interior do Rio de Janeiro, se eu não me engano, Passa Três. E essas 4 igrejas foram o início do trabalho do casal Calley aqui no Brasil, e do trabalho realmente voltado de uma igreja evangélica cristã voltado para o povo brasileiro. Muito interessante isso. E o trabalho ele trouxe também muito ganho, porque quando duas senhoras da nobreza se convertem, isso começa, igual lá na Ilha da Madeira, começa a causar problema. Porque enquanto pobres, ex-escravos, escravos, analfabetos, as pessoas estavam sendo evangelizadas, não havia problema nenhuma com a religião do império. Mas quando começou a haver conversão na nobreza, então isso começou a incomodar a religião oficial do império. Então, Calley começa a receber uma perseguição, é proibido de exercer a sua profissão de médico. Ele também começam a tentar cortar a voz dele, né, de alguma forma, a influência que ele tinha na sociedade. Mas Deus já tinha então feito com que Calley tivesse muitas conexões na sociedade, na política, no meio jurídico. Então, conhecedor da Constituição brasileira, do Império, da época, ele então estuda, ele produz uma defesa, e a partir daquela defesa ele ganha apoio de alguns políticos, e ele ganha o apoio do Império para poder os evangélicos, os protestantes, ter o direito de se manifestar, de exercer o seu direito de cultuar como igreja, com algumas restrições. Mas eles conseguiram. E isso cria uma jurisprudência importantíssima, que é a porta, que não é a crise, não fecha a porta, e sim abre porta. Essa crise, a perseguição que Calley sofre, é uma porta que se abriu para todas as outras denominações. Então chega a igreja presbiteriana. Quando a igreja presbiteriana chega, já encontra esse caminho aberto. Calley então compartilha essa jurisprudência com a igreja presbiteriana, não só a jurisprudência, né, ele compartilha, mas também os 50 primeiros hinos em língua portuguesa que foram compostos por Sarah Calley. Também o casal Calley compartilhou para o início do trabalho presbiteriano no Brasil. Então, além desta jurisprudência criada por Calley, para todas as outras denominações que chegaram no Brasil poder ter o direito de se estabelecer como uma denominação protestante no Brasil, o casal Calley também deixou aqui como legado várias outras conquistas, né? Por exemplo, os 50 primeiros hinos em língua portuguesa, um hinário com esses 50 hinos traduzidos para a língua portuguesa. Casar, os acatólicos agora poderiam casar e ter uma certidão de casamento, poderiam enterrar os seus mortos num cemitério público e ter também sua certidão de óbito. Também, junto com estas conquistas, o Calley deixou também a primeira confissão de fé, os nossos 28 artigos, a primeira confissão de fé em língua portuguesa. E também nós temos aí um ganho importante nesse período, foi a formação do primeiro pastor brasileiro, João Manuel Gonçalves. Então, e ordena ele como pastor auxiliar. Então, quando Calley sai em 1876 do Brasil, volta para sua terra, então o casal deixa este legado e já deixa um pastor, 4 igrejas
estabelecidas em língua portuguesa, um pastor brasileiro, e assim, aquilo que parecia ser uma crise na vida de Calley, lá na Ilha da Madeira, se torna uma porta aberta no Brasil para não só a nossa igreja, mas todas as outras igrejas que vieram depois no Brasil. Assim como a igreja sofre uma crise que parecia ser o final da igreja lá no primeiro século, na verdade é a oportunidade da igreja não só se expandir, crescer e avançar geograficamente, mas principalmente a igreja amadurecer e se tornar uma igreja aberta a todos, como foi a igreja de Antioquia e como foi a igreja aqui estabelecida pelo casal Calley, aberta a todos os brasileiros. São exemplos que nós temos lindos, né, de inspiração na Bíblia, na vida da igreja de Antioquia, na vida da igreja congregacional, na vida da igreja brasileira. E são trilhos, né, que foram marcadas pelo caminho que a gente precisa seguir nessa mesma inspiração. Tornar a igreja do Senhor Jesus conhecida. Lá na Antioquia foi a primeira vez que os cristãos foram chamados por cristãos. E isso demonstra como é importante essa igreja se abrir para que ela realmente seja conhecida como a igreja de Cristo e as pessoas que conheçam Cristo a partir dessa igreja. Obrigado pela oportunidade. Isso aí foi um pequeno resumo da nossa história, da história da nossa denominação. Que Deus possa abençoar e ajudar esta igreja a avançar na direção que Deus planejou. Um abraço e até a próxima.